Primeira coisa, é interessante que a gente evite comportamentos de esquiva e de retraimento durante um diálogo, quando a gente está tentando ser assertivo. Porque aí a gente vai cair mais na parte da passividade. A esquiva é tentar meio que fugir de um determinado assunto, fugir de falar determinada coisa. E o retraimento é realmente se fechar quando a gente já entrou naquele assunto. Né? Então a pessoa já fez a pergunta, a gente já entrou naquele assunto e aí a gente se fecha. A gente, sei lá, por exemplo, a gente pode ficar mudo, a gente pode falar simplesmente não, melhor deixar de lado, não quero responder isso e tal. E quando é algo, obviamente, importante para a resolução daquele conflito, né? Deixa eu aumentar um pouquinho meu ventilador. Galera, se ficar muito alto o ventilador, avisa, tá? É, então, é, evitar comportamentos de esquiva e retraimento é importante quando a assertividade é o nosso objetivo. Se a gente está tentando ser passivo, beleza, manda ver na esquiva e no retraimento, mas na hora da assertividade, quando a gente faz isso, a gente vai estar, na maior parte das vezes, privando a outra pessoa de informações importantes que seriam muito úteis para vocês juntos estarem resolvendo aquele problema que está acontecendo entre vocês. Então, você de certa maneira está fazendo mal para aquela pessoa. Você está fazendo mal, eu acho que é um julgamento muito moral, mas você está gerando um prejuízo para aquela pessoa. Acho que essa é uma maneira mais objetiva da gente dizer, ok? É quando esse é o objetivo. Outra estratégia destrutiva é a gente ficar focando na identificação de culpados daquele problema que a gente está vivenciando. A gente fica só apontando dedos. Cara, esse é o tipo de coisa que quando você estiver conversando com os seus amigos depois, ou antes, você faz. Se você estiver conversando com o seu psicólogo, com a sua psicóloga e desabafando, você fica identificando culpados, não tem problema nenhum de fazer isso. Mas na hora que você sentou para resolver um problema com alguém, ficar tentando identificar culpados não vai ajudar, só vai atrapalhar na tentativa de buscar uma resolução satisfatória para ambos, tá? Mesma coisa é se a gente já entra ou desenvolve ao longo do diálogo uma forte atitude de negatividade e de desesperança. Do tipo, pô, por que você está tentando resolver o problema com a pessoa se você já não está com esperança de que isso resolva alguma coisa? Se você já vem com um peso negativo do, ai, porque você nunca vai mudar, porque você nunca vai fazer algo certo, porque você sempre é assim. Eu sempre falo e você nunca me escuta. Se você já vem com essa atitude, então por que você está tentando ser assertivo? A única coisa que você está ganhando nesse momento é o desgaste na tua relação com aquela pessoa, tá? Então, trazer isso, né, se você está tentando resolver algo com a pessoa e você já vem com negatividade e desesperança, tem muito mais chance de você só conseguir desgastar a relação do que resolver alguma coisa e melhorar a relação. Mesma coisa com hostilidade e falta de respeito. Como eu falei, nem quando a gente está sendo agressivo, segundo aqueles parâmetros que eu usei ali antes, eu recomendo uma falta de respeito ou vários tipos de hostilidade, né? Isso não vai ajudar em nada. Isso vai deixar a outra pessoa na defensiva, né? E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, que é um conceito que a gente vai usar direto de agora em diante ao longo dessa live. Uma das piores coisas que podem acontecer quando a gente está tentando ter um diálogo assertivo com alguém é a gente empurrar a outra pessoa para entrar na defensiva, porque ela está se sentindo atacada, porque ela está se sentindo agredida, porque ela está se sentindo invalidada, porque ela está se sentindo acuada, ou qualquer coisa desse gênero. Se ela não está sentindo um ambiente minimamente seguro para ter aquela conversa, se ela não está
sentindo que você está ali justamente como um aliado, como uma aliada, para tentar resolver as coisas com ela, que você realmente se importa com ela, a pessoa vai entrar na defensiva. E no momento que alguém entra na defensiva, é muito difícil de você conseguir resolver qualquer coisa e ter um resultado satisfatório por um modo assertivo, tá? Dificilmente as coisas vão conseguir funcionar por esse caminho de agora em diante. Por quê? Quando alguém entra na defensiva, quando alguém está se sentindo atacado durante uma conversa, basicamente a pessoa, ela geralmente vai para dois lados. Ou ela vai para a defesa, que é aquele primeiro ponto, que é ela vai começar a se esquivar, ela vai começar a se retrair e ela vai se fechar e não vai dar mais a contribuição dela para a conversa. Ou ela vai fazer como muitas pessoas fazem, que é a melhor defesa é o ataque, como muita gente acaba acreditando ali naquele momento. Então você está sendo hostil com ela está sendo hostil com você, ok? E aí vira uma briga de quem xinga mais, de quem grita mais, de quem desmerece mais o outro, e aí já era. Tudo que você vai ganhar é um grande desgaste na relação de vocês e nada será resolvido, tá? Então, a gente vai voltar muitas vezes em pontos que são para evitar deixar a outra pessoa nessa defensiva, ok? Isso é essencial quando a gente está tentando ser assertivo. Às vezes muito difícil, mas essencial. Vamos lá. Outro ponto que a gente vai tentar evitar, justamente para evitar deixar a pessoa na defensiva. Julgamentos de valor e excesso de reclamações. De alguma forma, reclamar do que está acontecendo vai ser parte do processo de ser assertivo, mas tem formas de fazer isso que a gente vai falar mais adiante. E julgamento de valor também não é algo que vai ajudar naquele momento. Reclamações e julgamento de valor é melhor a gente deixar para os nossos amigos, para os nossos confidentes, para o nosso psi. Para eles a gente reclama, xinga pra caralho a pessoa, para eles a gente julga pra caralho a pessoa, mas se você quer sentar e resolver a coisa com a pessoa, naquele momento você quer evitar isso. Porque senão você vai aumentar muito a chance da pessoa entrar na defensiva, e como a gente falou, pessoa na defensiva não consegue ser assertiva e a gente precisa dos dois sendo assertivos, tá? Aqui é um outro ponto, né? É por isso que eu falo que a assertividade não é estar certo, porque tem duas coisas que atrapalham muito também o momento de a gente tentar buscar algum benefício da assertividade, que é a gente agir de uma maneira muito rígida e querer estar certo ou estar certa, ok? No sentido assim de a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer sacrificar nada, a gente não quer admitir que talvez a gente possa estar fazendo algo que está contribuindo para isso, a gente não quer ver o lado da outra pessoa e entender que a pessoa pode ter um ponto de vista diferente, é só o meu ponto de vista que está certo, são os meus valores que estão corretos, é a minha forma de enxergar o mundo, de viver a vida que está correta, e você está absolutamente errado, né? Então, assim, se a gente vai com essa atitude, na verdade a gente está tendendo para agressividade e não para assertividade. Então, a assertividade não tem essas características. Isso são características de agressividade, ok? A gente quer evitar esse tipo de coisa, porque nada será resolvido de uma maneira satisfatória para todos os envolvidos assim. A outra pessoa sempre vai ficar, né, digamos, com uma resolução não satisfatória. E por fim, a gente focar demais no problema. A gente vai querer evitar isso também quando a gente está tentando ser assertivo. A gente vai precisar sim falar do problema, porém o foco da conversa não é no problema. O foco da conversa é na resolução do problema. A gente precisa entender o problema para resolver o problema. Ele precisa estar mapeado adequadamente, a gente vai aprender a fazer isso daqui a pouco. Mas o foco, onde a gente quer chegar, é na resolução. Então, se a gente ficar só falando do problema, a gente não vai resolver nada.
mais uma vez vai ser só um desgaste na relação com aquela pessoa, tá?